Seja bem-vindo ao canal Análise de Dados. Eu sou o Dr. Hugo Hoffman e no vídeo de hoje eu quero responder a pergunta de um inscrito aqui do nosso canal, do Gabriel. O Gabriel fez uma pergunta interessantíssima e eu resolvi transformar isso aqui num tutorial, num vídeo, tá? Ele perguntou o seguinte: como é que a gente faz para unificar duas bases de dados diferentes no R? Isso é muito útil e é muito importante. Então, vou ensinar para vocês nesse tutorial duas maneiras diferentes, tá, de unificar bancos de dados. Você pode unificar através de colunas, acrescentando novas colunas naquele banco de dados, ou você pode unificar dois bancos de dados, acrescentando ele como se fossem linhas sequenciais. Vou explicar isso para vocês já já e quero deixar para vocês já aqui o seguinte: assim como o Gabriel, se você tem uma dúvida, quer aprender algo que não está aqui na trilha do nosso aprendizado de R, me manda nos comentários lá e aí, sendo interessante, eu vou gravar e coloco aqui nessa playlist. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Então, olha só, nós estamos aqui com o nosso R, tá? E aí, como eu disse para vocês, aqui eu vou ensinar dois comandos básicos, tá? Que permitem a gente fazer unificação do banco de dados. E aí, como eu te falei, tudo depende do que você quer com o banco de dados. Vou te mostrar as duas formas diferentes. São duas formas simples. Num próximo vídeo, eu vou explicar uma forma mais elaborada de fazer a unificação. Mas isso aqui já consegue responder a dúvida do Gabriel. Vamos lá. Primeira forma que a gente tem de unificar bancos de dados é adicionando colunas a um banco de dados. Então, vamos pegar como exemplo. Aqui eu tenho três vetores, tá? Eu tenho o vetor nome, o vetor idade e o vetor renda. Então, vamos lá. Vou adicionar esses vetores aqui. Nome, idade e renda. Então, eu tenho o Antônio, a Maria, o Paulo, o João e a Mariana. Eles têm essas idades respectivas. Então, essa primeira idade aqui, 42 anos, é a idade do Antônio, 35 é a idade da Maria, 27 do Paulo, 46 do João, 32 da Mariana. Eles têm uma renda. A renda mensal de um é 1.200, do Antônio, aqui nesse caso, da Maria, 2.600. Acho que você entendeu, é a mesma sequência. Tendo criado esses vetores, eu posso criar um data frame, um banco de dados com aqueles vetores. Então, eu vou chamar de variáveis socioeconômicas, sócio, e aqui a função data frame vai unificar aqueles vetores ali num banco de dados. E aí os vetores eu não preciso mais usar, vou usar aqui o comando rm para remover aqueles vetores, para não deixar tão poluído ali a minha área aqui do environment, beleza? Então, se eu clicar aqui em sócio, tá aqui, os três vetores agora formando um data frame, o Antônio, a idade e a renda. A Maria, a idade e a renda. Muito bem. Agora imagina que depois eu colete mais dados dos mesmos indivíduos. Agora, por exemplo, eu tenho o IMC de cada um deles na mesma sequência. Então, o IMC do Antônio, 24.5. Da Maria, 28.6. Do Paulo, 31.8. E também pergunto se eles têm diabetes ou hipertensão. Então, alguns têm, outros não. E esses vetores aqui, eu quero adicionar naquele banco de dados que está lá. Então, o que acontece? Esses vetores que estão aqui, eu adicionei. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá com a socioeconômica. E crio agora, crio aqui um banco de dados chamado clínica, variáveis clínicas, com a função DataFrame, e pego IMC, diabetes e hipertensão. Criei e vou remover aqueles vetores para despoluir meu environment. Pronto. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o banco de dados sócio e o banco de dados clínica. Esses dois bancos de dados são dos mesmos indivíduos, na mesma sequência do 1 ao 5. Agora eu preciso unificar esses bancos. E aí eu uso um comando chamado cbind. C aqui, porque significa que eu estou adicionando colunas, que é o caso desse exemplo que eu estou dando para vocês.
Eu tenho dois bancos de dados diferentes, mas eles são informações, são novas variáveis para o banco de dados original. O banco de dados original sócio, ele precisa ser adicionado a novas variáveis clínicas. Então eu vou chamar de um novo nome aqui, dados, cbind, e eu quero unifique primeiro, traga primeiro o sócio e adicione o clínica. Vamos ver o que acontece? Feito isso, está aqui o banco de dados. E agora, olha só que legal. Então agora eu tenho aqui, ó, essas três primeiras variáveis eram as variáveis do banco sócio e aqui as variáveis do banco clínica. Então o banco de dados, cada um deles, né, o sócio e o clínica tinha 3 variáveis. Esse novo banco de dados unificado, que eu chamei de dados, agora tem 6 variáveis. E agora ele unificou por colunas. Tudo bem? Então, muito simples, né? Muito tranquilo. Vamos lá então para uma outra forma de adicionar bancos de dados, de unificar bancos de dados, que também é muito utilizada. Como o R permite que a gente trabalhe com muitos bancos de dados diferentes, eu vou até limpar meu environment aqui para não confundir, é muito comum que a gente trabalhe com muitos bancos de dados e às vezes em algum momento vai querer unificar tudo isso. Então o que eu fiz? Eu peguei ali 2 bancos de dados do DataSUS, tá? Peguei manualmente lá, fui lá no FTP do DataSUS, peguei o banco de dados de internação hospitalar aqui do meu estado para o ano de 2022 e o mês de janeiro. Então, 2201 significa ano de 2022 de janeiro. E peguei também para o mesmo estado, para o mesmo ano, aqui embaixo, só que agora mês de fevereiro. Então, agora que eu tenho para o meu estado, internações em janeiro e internações em fevereiro. Eu já baixei esse banco de dados, aqui está o meu caminho, vou importar, e aí estou importando o banco de dados do DataSUS, eu tenho um tutorial, tá bem? Aqui na nossa trilha, na nossa playlist, eu tenho um tutorial que explica certinho, com calma aqui, essa parte de importação de banco de dados do DataSUS. Se você não viu, vai lá. E aí, aqui, adiciono o banco de dados de fevereiro. Então, eu tenho janeiro e tenho fevereiro. O que eu tenho que fazer agora? Eu quero unificar essas duas bases. Eu posso, primeiro é uma premissa, é um requisito, tá bem? Eu preciso saber se esses dois bancos de dados têm as mesmas variáveis. Porque pensa que eu vou pegar um banco de dados aqui e agora eu vou adicionar outro banco de dados embaixo. Então, não tem como encaixar esses dois bancos de dados se eles não forem compatíveis, entendeu? Uma das informações que eu posso ver se sugere essa compatibilidade é a quantidade de variáveis. Você está vendo aqui, ó, 113 variáveis em janeiro e 113 variáveis em fevereiro. Só que, às vezes, pode ter o mesmo número, mas não ser do mesmo tipo ou o mesmo nome. Então, toma cuidado. Por isso que eu falei que isso aqui, número de variáveis aqui, só sugere. Porque imagina que em janeiro tinha uma variável chamada sexo, mas em fevereiro tem uma variável chamada gênero. Pronto, já perdeu a compatibilidade. Acho que você entendeu aí. Tem que ser o mesmo nome das variáveis, o mesmo tipo e a mesma quantidade. Tá? Muito bem. Para descobrir isso, um pacote que ajuda muito a gente a fazer várias funções aí no banco de dados é o pacote Janitor. Você pode fazer a instalação dele no seu computador, que é bem útil. Ele tem duas funções legais. A primeira função é o compare df calls same. O que ele faz? Ele pega as duas bases e fala para você, tem compatibilidade? Então, eu coloquei aqui, chamei o pacote para chamar a função, eu não dei um library, né? Então fiz direto aqui, e peguei os dois bancos de dados que eu tenho, poderia ser mais, tá? E dou um Ctrl Enter aqui, e olha que fantástico isso aqui, gente. Ele deu true. O que significa? Eles são compatíveis. Ele foi lá e comparou os 113 variáveis de um com as 113 variáveis do outro e falou, são as mesmas, pode prosseguir. Eu poderia daqui já unificar o banco de dados, mas eu quero mostrar para vocês que tem uma outra função, Janitor compare df calls, sem o same, ó, aqui embaixo, que ele mostra para você, ó, olha que legal. Ele mostra para você. Então isso aqui é muito bacana, ó. Banco de dados de janeiro, o banco de dados de fevereiro, ele está falando aqui, ó, lá tem uma variável chamada ano de competência.
ela é factor em um e factor em outra. Ou seja, ela está em uma e está em outra e está com o mesmo tipo de variável. Então, por exemplo, dias de permanência, que é o tempo de internação. Ela tem em um e tem em outra, e em ambas está como integer, ou seja, uma variável numérica discreta, inteira, né? Então, ele mostra para você, tá vendo? Ele compara os dois bancos de dados. Isso é uma função muito bacana, né? Feito isso, tem o requisito, tem compatibilidade. Agora, eu uso a função rbind. Percebeu a diferença? Anteriormente, a gente usou cbind, porque eu queria adicionar informações aqui do lado, né, nas colunas. Agora, eu quero adicionar rbind, ou seja, rows, R é de rows, ou seja, quero adicionar novas linhas. Você tem um banco de dados completo e vai adicionar novos indivíduos com informação para todas essas variáveis. Então, venho aqui e crio um banco de dados chamado ch-rbind, os dois bancos que eu tinha, e está aqui, ó. O número de variáveis não vai mudar, o que vai aumentar aqui, né? Na verdade, é o n, tamanho de número de pacientes. Preciso tirar uma prova dos 9 disso aqui. Então, esse valor que está aqui tem que ser esse mais esse. Existe uma função aqui no R, nrow, que se você executar com o nome do data frame, ele fala para você qual é o número de indivíduos. Ó. Então, 16.356 é o nrow de janeiro, que é esse que está aqui. Ó. Tá vendo? 16.356. Então, se eu fizer nrow de janeiro mais nrow de fevereiro, ele vai me dar o banco unificado, 32.413, que é o que está aqui. É como se fosse para tirar uma prova dos 9, tá? Então, bom, o vídeo de hoje era isso que eu queria ensinar para vocês. Dá um joinha aí, compartilha, se inscreve no canal se você está chegando agora e me acompanha aí, que nós temos muitas coisas para aprender ainda sobre o R. Valeu, um abraço!